Obrigada, presidente. Retomo aqui a palavra nesta tarde, cumprimentando a Câmara Municipal de Lençóis Paulistas pelo projeto de lei número 36 de 2022, que dispõe sobre a proibição de exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos e privados no âmbito deste município. Na justificativa, os senhores vereadores dizem, inclusive, que teve uma discussão sobre a exigência do passaporte para ingressar no Tribunal de Justiça, e o próprio Tribunal de Justiça, muito embora tenha demorado um pouco para chegar a essa conclusão, finalmente decidiu por permitir acesso de advogados e partes, sem essa tal comprovação, que não tem fundamento nem jurídico, nem sanitário, e que pode, sim, constituir discriminação. E, aproveitando o ensejo, digo que, neste final de semana, o senhor ministro da Saúde anunciou o final da emergência sanitária, tá? Uma medida correta, até pelos números que vêm sendo divulgados, uma medida importante para vários fins, tá? Inclusive para o fim de tornar ainda mais evidente a arbitrariedade que é a exigência desse passaporte para alunos entrarem nas escolas, alunos de ensino médio, ensino superior, até de ensino infantil, o arbítrio de pessoas serem impedidas de trabalhar, como eu já disse aqui, tenho recebido os olerites dos funcionários públicos com os descontos, presidente. Muitos chegaram a não receber nem um centavo de salário, muitos respondendo procedimentos administrativos. Então, com o fim da emergência sanitária, já anunciada pelo senhor ministro, fica ainda mais arbitrário exigir esse tal passaporte da vacina, com a restrição, inclusive, de direitos fundamentais à saúde, ao trabalho e à educação. Quero lembrar que a legislação federal de 2020, que vem sendo tomada como fundamento em várias decisões judiciais e em várias decisões administrativas para impor essa tal exigência do passaporte, é uma legislação que é totalmente vinculada ao estado de emergência, tá? Na medida em que esse estado de emergência cai, a legislação cai, né? E eu, inclusive, nem concordo com a interpretação de que essa lei de 2020 seria suficiente para dar fundamento para esse arbítrio. Por quê? Porque ali não tem previsão clara dessa exigência e, principalmente, não tem previsão clara das penalidades que vêm sendo aplicadas a indivíduos em geral e, em especial, aos funcionários públicos no estado de São Paulo. Retomando um pouquinho do que eu falei no primeiro bloco, eu queria comentar com quem nos acompanha, principalmente pais e educadores, que na manhã de hoje eu participei de um programa chamado Dependência Química, ao lado de outros especialistas, também do secretário nacional da Política de Drogas, Dr. Quirino, e tive a possibilidade de debater dois temas que muito me preocupam, tá? O primeiro deles eu já venho anunciando aqui, que é essa situação de conselhos tutelares e assistência social do município do estado dizerem que não podem levar crianças para os serviços de acolhimento, os SAICAS, que são casas como as casas que nós vivemos, que todos nós aqui crescemos, tá? Eu fui visitar, e a preocupação que eu já trouxe aqui de que a Câmara dos Vereadores está criando uma lei para impedir isso. Pois bem, um dos psiquiatras que participou do programa na manhã de hoje, eu vou até pegar o nome dele aqui, Dr. Cláudio Jerônimo, ele trabalha num serviço de saúde ali na região da Cracolândia, e ele contou um caso que veio ilustrar o que eu estou falando aqui há semanas. Uma criança, menor de 12 anos, foi apreendida num contexto ali, de um ato infracional. Os maiores de 12 anos foram encaminhados, né? Infelizmente, era uma situação de ato infracional. Essa criança poderia ter sido abordada simplesmente por estar sozinha na região da Cracolândia. A criança chorava muito, que queria ser liberada para ficar na rua.
Esse senhor médico ali de um sistema, de um serviço de saúde da região, pediu para acionar a guarda municipal. A guarda disse que não poderia fazer nada porque não podia pôr uma criança dentro do carro da guarda. Veja, não estou mandando prender criança, tá? Era para encaminhar a criança a um serviço de acolhimento. Eles conseguiram acionar um conselho tutelar que, nas palavras do médico, o conselheiro que atendeu disse que não iria àquela localidade porque era muito perigosa. Depois eles conseguiram acionar um outro conselho tutelar e um conselheiro foi. Quando chegou lá, conversou com a criança, tentou convencer a criança a ir para um serviço de acolhimento. E como a criança não aceitou, eles tomaram ali em conjunto a brilhante decisão de deixar aquela criança de 10 anos sozinha na região da Cracolândia. Então, assim, mesmo tendo lei mandando cuidar e proteger integralmente, as autoridades, nos dias de hoje, se reúnem, debatem as possibilidades e decidem deixar uma criança de 10 anos sozinha na região da Cracolândia, porque não conseguiram descobrir onde essa criança morava. Como se não bastasse, a Câmara dos Vereadores está para aprovar uma lei oriunda do tal projeto 253 de 2021 para referendar esse absurdo, o absurdo de não fazer nada. Eu pedi para reservar aqui uma sala para nós fazermos uma audiência pública, senhor presidente, no dia 29 de abril. E eu estou convidando todos os conselhos tutelares da capital, já tornando público aqui que os demais conselhos tutelares do Estado também ficam livres para participar. Eu estou centrando na capital, porque a situação na capital está muito mais grave do que nas outras cidades do Estado. Eis que eu recebo aqui da administração da casa a informação de que a Rede Alesp não vai poder cobrir. Eu fiz agora uma solicitação formal para a mesa, né? A Rede Alesp não vai poder cobrir, porque entendem que pode caracterizar algum tipo de, vamos dizer assim, de autopromoção do parlamentar. Né? Saiu um ato de mesa, até falei com a assessoria do deputado Carlos Gianazzi também, porque não sei se Vossa Excelência está incomodado com isso, eu estou. Quando nós promovemos uma audiência pública aqui, em regra, são temas técnicos, são temas de interesse parlamentar. Né? Eu estou debatendo, né, um projeto de lei que está em trâmite na Câmara dos Vereadores, um projeto de lei que eu considero criminoso, muito embora esteja disfarçado com palavras bonitas, e este debate eu vou utilizar como elemento para produzir um projeto de lei estadual para combater ideias como essas que estão na Câmara de Vereadores aqui de São Paulo. Aí eu pergunto, o que tem de autopromoção nisso? O que teve de autopromoção nas audiências públicas que eu fiz sobre sistema prisional, que eu sou contra a privatização, sobre pediatras no sistema público de saúde, né, sobre parto cesariana, parto normal, essa imposição do parto normal? O que tinha de autopromoção? Isso é atividade parlamentar. A Rede Alesp é contratada para divulgar, falo isso com todo respeito aos profissionais da Rede Alesp, que são sempre muito atenciosos, mas não tem sentido gastar o dinheiro que se gasta numa TV pública, numa TV que é também educativa, pelo menos eu tenho essa visão da Rede Alesp, e um debate importantíssimo como esse não vai poder ser veiculado. Então, eu estou aqui, né, pedindo ajuda dos colegas, porque hoje o problema é comigo, amanhã é com um dos senhores, né? E todos os nossos temas são temas de interesse da população. Eu quero, sim, que a população acompanhe esse debate, porque a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente colocam crianças e adolescentes como prioridade máxima. E as nossas crianças estão dormindo na rua e as autoridades estão dizendo que isso é natural, que isso é normal. E se gastam bilhões com ONGs para assistência social, para ficar um olhando para a cara do outro com o braço cruzado e a criança dormindo na rua e o povo dizendo, não se faz nada por essas crianças, não se faz nada. Ué, quem tenta fazer é impedido. E eu aproveito esses 35 segundos, senhor presidente, para chamar a atenção de pais e educadores para um tema que eu debati na manhã de hoje e vou levantar nesta casa. Sei que tem colegas, até falei agora, antes da gente começar com o Alex de Madureira, tem outros colegas com projetos nessa linha, que é a necessidade de nós tomarmos medidas
contra quem está vendendo cigarro eletrônico para os nossos... Não são nem adolescentes, é criança de 10 anos fumando cigarro eletrônico. Esses cigarros estão sendo vendidos nas bancas de jornal. Ninguém faz nada. Já é proibido, tá? Já é proibido, mas não tem uma punição clara. Né? O Alex está defendendo que se aplica o ECA, como quem vende cigarro para menor de 18 anos. A verdade é que esses cigarros eletrônicos são proibidos, inclusive para adultos, porque eles enganam. As pessoas acham que eles são inocentes, que eles não fazem mal. Eles fazem até mais mal do que os outros cigarros. Não de maconha, tá? Estou falando de cigarro, porque assim, para piorar, estão colocando maconha dentro desses cigarrinhos. E os pais achando cute, muitas vezes, professor vendo o aluno fumar esse cigarrinho no banheiro, achando que é liberdade. Então, nós temos que enfrentar esse tema. E as autoridades, mesmo se a gente não aprovar projeto nenhum aqui, já podem fechar a banca de jornal, inclusive acionar criminalmente quem vende esses cigarrinhos para criança e adolescente. Tá? São muitos dos temas que eu quero debater com vossas excelências ao longo da semana. Obrigada, senhor presidente.